No Mota também, a gente vai conversar sobre a República, mas não sobre o que nós vamos falar aqui. Vamos falar sobre o pós-República. O que aconteceu depois? E no ano seguinte? E no outro ano? E no outro ano? E no outro ano? E depois? Mais pra frente, tá? Tudo que a República entregou, né? Depois de tudo que nós vimos aí da proclamação, que foi um dia como hoje, que não foi, foi um golpe. E agora eu vou explicar para vocês. Então vamos lá, gente, vamos lá. 15 de novembro, aquele feriado que ninguém comemora. Tá, aí o cara, não, eu quero república. Então, Deixa eu voltar aqui que o YouTube faz essas coisas, né? 15 de novembro, aquele feriado que ninguém comemora. Na verdade, muita pouca gente consegue sequer explicar que porra é essa, gente. É um dia de luto. O palhaço vai contar pra vocês o que aconteceu nesse dia. Ó, o quê? O golpe da República. Não te contaram? Deixa eu corrigir. Pois nem a República de verdade chegou aqui. Essa merda que a gente viu hoje tá longe de ser uma república. Já são 134 anos de promessa e até hoje a república não chegou. Olha, o Brasil é um puteiro há 134 anos, mas o eleitor palhaço precisa explicar. Prepare-se que vai ser um choque para você. Olha, se prepara. O 15 de novembro, como tudo em história, precisa de contexto. Porra, cara, até fofoca precisa de contexto. Claro que a história também. Eu vou te contar. Vou contar para vocês uma história que ninguém nunca contou. O palhaço aqui é meio psicopata, né? Eu gosto dos detalhes. Mas, bom, a coisa poderia ser contada desde lá da tempo da Guerra do Paraguai, mas isso vai ficar longe pra gagal, então eu vou pular, vou chegar agora para mais pertinho do evento ali do 15 de novembro, né? Vou voltar ali um pouquinho, porque eu preciso falar da escravidão que ainda existia no Brasil. Mas vou contar uma história que o pessoal não conta no Enem, não conta em sala de aula, mas vamos lá, vamos devagarinho. Então, ó, toda vez que iniciava o ano legislativo, o imperador fazia um discurso para os políticos e a sociedade. Era a regra, tinha que falar que o Estado, né, o que o Estado estava esperando do governo. E, ó, o governo tinha que obedecer, hein? E ali em 1883, diante do parlamento, o imperador disse o seguinte: ó, fazendo justiça a vossos sentimentos, espero que não vos esqueçais da gradual extinção do elemento servil. Ele está falando aqui pro parlamento: ô rapaziada, se liga, vamos acabar com essa porra. Então, mãos à obra. Bom, 2 anos depois, ele voltou lá no parlamento, nada tinha acontecido, e mais uma vez ele falou: é imperioso resolver-se a questão do elemento servil. É difícil, política é difícil. Bom, tá claro aí que Pedro II queria o fim da escravidão, mas dependia da bosta da classe política e do parlamento. Lembre, aquilo aqui não era uma ditadura, era uma monarquia constitucional parlamentarista. O Brasil tinha imperador, constituição e parlamento. Éramos respeitados e invejados por isso. E a lei era seguida à risca, não existia essa palhaçada aí do judiciário hoje. O palhaço entende de palhaçada. E nem esse monte aí, ó, eita ferro de eunuco que tem hoje, tudo com crachá do governo. Não era assim naquela época não, tá, gente? Quando pôde, a família real fez o que gostaria de fazer. Pedro I extinguiu a escravidão em Portugal e o esposo da princesa Isabel, o Conde d'Eu, extinguiu a escravidão no Paraguai. Ninguém nunca te contou? Foi assim que aconteceu. E o Pedro I foi antes de uma guerra enorme com o irmão dele. Quando ele saiu do Brasil, foi lá para Portugal. Outra história, mas vamos lá. A lei brasileira, ela considerava o escravo como um patrimônio. Gente, é importante esses detalhes. Importante. Eu sei que os professores de história não contam direito, mas é importante. Então você tinha um escravo, tal como hoje você tem um carro, né? Ele é seu, tinha um valor, ele era uma propriedade, né? E sendo assim,
Se o Estado quisesse libertar alguém, ele poderia, mas teria que pagar. Alguém teria que pagar. É uma merda, mas essa é a história, né? Então, muitos escravos juntavam dinheiro e compravam a sua liberdade. Muitos donos tornavam seus escravos livres. E muitas pessoas utilizavam o seu dinheiro para libertar escravo. Grupos faziam vaquinhas para libertar escravo. O advogado negro aí, o Luiz Gama, esse é fera, hein? Ele foi recordista em campanhas de libertação de escravo, cara. Esse aí era fera demais. Eu gostava muito dele. E ali, ó, ali o barão de Guaraciaba. Ih, rapaz, esse cara aí foi proprietário de ferrovia, de indústria, fazenda. Era negro. Então, não contaram para vocês? Tinha isso no Brasil. Tinha escravo branco, também não contaram, mas fazer o quê, né? Isso aí é uma outra história. Bom, mas o que fazer para libertar todos, né? Se fosse feito pelo Estado, o Estado ia ter que pagar, né? E o Estado precisa de, né? É o grande problema de hoje. O Estado, ele não produz dinheiro como o Haddad, essas merdas do PT pensa. Ele só consegue gastar o dinheiro que toma das pessoas. Se ele precisa de mais dinheiro, ele tem que tomar de mais pessoas ou tomar mais dinheiro das pessoas. Nesse ponto, não há diferença entre o Estado e uma milícia, uma máfia. Vai lá e toma das pessoas quando ele quer mais. Não tem jeito, né? A gente está vendo aí agora acontecer. Você não está vendo, não? Não? Interessante. Problema seu. Vou seguir com a história. Bom, Pedrão, Isabel, o parlamento, eles tinham criado um fundo em 1871, na mesma lei que aprovou o ventre livre, ou seja, quem nascia escravo era livre a partir de 1871. Esse fundo servia para comprar e libertar pessoas. O Império dava uma grana para os estados, esse dinheiro ia acumulando lá e era usado para indenizar o dono de escravo que quisesse alforriar o seu. Chegava lá, falava, eu quero alforriar meus escravos, era indenizado por aquele fundo. O pessoal ia tentando arrumar justificativas, maneiras, meios do negócio ser extinto. Então, bom, nesse movimento conseguiram libertar 30 mil pessoas. Mas todo mundo que parava para fazer as contas via que assim ia demorar muito, porque estava faltando ainda cerca de 700 mil escravos para serem libertos. Então, o que o Pedrão fez? Pedrão chamou na chincha lá um liberal para ser o seu novo presidente do Conselho de Ministros. Era um tal de Manuel Pinto de Souza Dantas. No discurso do novo primeiro-ministro, como se fosse, ele mandou a real para o parlamento. Ele falou um negócio mais ou menos assim: essa porra vai demorar, nós temos que pisar no acelerador. Foi isso mais ou menos que ele falou. Bom, de cara foi aprovado um projeto de lei para aumentar o fundo de emancipação e na sequência o fim da escravidão para quem tinha mais de 60 anos. Quem tinha mais de 60 anos já deixava de ser escravo. O parlamento aí estava ali mordendo, assoprando, lá tinha gente querendo libertar, tinha gente querendo prender, era tudo sempre muito difícil. Gente, eu tenho que contar essa história porque isso está conectado direto com 15 de novembro, daqui a pouco vocês vão compreender direitinho por quê. Bom, seguindo em frente, deu-lhe uma confusão tremenda lá no parlamento, o parlamento cheio de dedo, dizendo que Dom Pedro foi acusado de estar se metendo nos assuntos do parlamento e travou tudo. Isso aí é pro pessoal que fica falando, por que Dom Pedro não foi lá e acabou com a escravidão? Cara, monarquia constitucional parlamentarista, quem fazia as leis era o parlamento. Ele ficava lá só pedindo, induzindo, olha, faz isso, olha, tem que fazer isso. Então, quando ele saía um pouquinho mais da linha, já olha o que acontecia. Já travava tudo, uma chiadeira. Eita, já, o pessoal nunca trabalha pro povo, é uma merda, né? Então, parou tudo. O parlamento inteiro parou de funcionar. Aí Pedrão usou o poder moderador que ele tinha. O que ele fez? Pedrão dissolveu o parlamento, convocou novas eleições, né? E aí o parlamento, esse parlamento novo que chegou, ele decidiu que os libertos lá dos sexagenários não ia gerar indenização para os seus donos. O parlamento decidiu, lei está feita, o que fazer, né? Os donos ficaram chateados, mas a vida que segue. Nas suas viagens pelo Brasil, o Dom Pedro II vivia libertando escravos pelo caminho e pagando a indenização do seu bolso. Então bastava um escravo chegar na frente dele, ou então ele viu uma situação que fosse uma situação injusta, ele libertava. Ele teve uma situação, que ele estava visitando uma cidade
e entrando numa determinada sala, ele viu um alçapão e ele pediu para ver o que tinha ali dentro. O pessoal ficou meio que disfarçando. Quando abriu, tinha os escravos ali dentro escondidos. Rapaz, ele mandou libertar todo mundo. Ele era assim, era terrível. Terrível não, ele era bom. Ô, cababão, esse aí era bom. Gostava muito dele. Então aí o que aconteceu? Com esse procedimento dele, a indução dele no parlamento, a maneira de ser, os escravocatas aí começaram a olhar meio torto para ele, meio torto para o imperador, se aproximando ali, ó. Eles foram se juntando ali com os inimigos do império, os republicanos, essas merda. Foi todo mundo se juntando. E os republicanos, né, eles eram favoráveis à escravidão. Não sei se te contaram isso não, tá? Isso é mais uma informação aí. Vai, otário, comemora aí o 15 de novembro, vai. Você tá do lado da escravidão? Os caras estavam. A maioria dos republicanos, a maioria deles eram escravagistas. Então, bom, seguindo aí com a treta, em 1884, lá no Ceará, um cabá macho, esse era macho, liderou um movimento pelo fim da escravidão e ele era conhecido como o Dragão do Mar. Esse é um nome fácil de você decorar, é só você lembrar de um pessoal aí feio pra burro mergulhando no mar, aí você vai lembrar rapidinho do Dragão do Mar. Então, ele tinha um movimento lá de libertação do escravo, e São Paulo também tinha um. São Paulo tinha outro movimento. Era um movimento com estratégia diferente. Paulista é foda. Eles ajudavam lá os escravos a fugir. Era isso que fazia. Eu faria o mesmo, né? Esse grupo se chamava Caifases e muitos proprietários da região, sabendo dessas ações, eles corriam para tentar a indenização lá por aquela lei de 1871, para ver se pelo menos conseguia ficar com dinheiro. Perdia meu escravo, mas ganhava o dinheirinho. Era isso que eles corriam para esse fundo. E o fundo estava lá para isso mesmo. É para poder incentivar mesmo. Então tem uma válvula de escape ali. Bom, como as coisas sempre podem ficar mais complicadas, nessa época uma geração de ferro, uma geração que havia ajudado a consolidar o Brasil, nomes como Caxias, Osório, estavam morrendo, já estavam velhos. E uma nova geração estava chegando aí nos altos postos do exército. Saíram os heróis da pátria, né? Entraram os prudentes e sofisticados positivistas, bando de militar querendo reconhecimento pelos seus feitos, que é medalha, quer mais espaço na política, ou seja, a vaidade fardada, tá que pariu, tá pra caralho. Porra, positivista é o cara que acredita que a sociedade começa com os deuses. O pessoal é complicado. E depois abre espaço para entidades abstratas como o éter, o mercado, Pachamama, a mãe terra, e termina por descobrir que a única verdade é aquela provada pela ciência das abelhinhas. E eles não se incomodam em implantar uma ditadura para impor isso para toda a sociedade, porque isso é pro bem comum. Já escutei isso lá na Revolução Francesa, morreu foi gente. Mas o positivista é assim, era assim, tá? E tava lá no meio dos militares. Bom, pouco tempo depois começou uma discussão importantíssima no parlamento sobre a reforma da Previdência. E podem rir, pode rir. Era 1883 e a danada já estava falindo. O sistema não era público, tá? Existia dos militares, tinha de alfaiate, do cocheiro, todo mundo tinha um sistema de previdência, você podia participar ou não. E eles diferiam dos atuais porque esses fundos, eles não tinham lucro, não visava lucro. Era só para juntar a grana e depois dar para o pessoal. Bom, existia regra ali para cada categoria, né? Mas olha só que novidade, hein? A mais favorecida era dos funcionários públicos, que eles recebiam aposentadoria e não contribuíam. Ai, meu Brasil, puta merda. Bom, o que aconteceu? Esse sistema faliu lá em 1883 e durante as discussões parlamentares que tentavam salvá-lo mudando as regras, olha, gente, onde que isso foi parar? Presta atenção. Os militares não gostavam das ideias que estavam sendo discutidas no parlamento. Como eles não tinham voz no parlamento, o que eles faziam? Eles iam respondendo às questões pelos jornais, né? Era um discurso no parlamento e o militar no jornal. Só que o regulamento do Exército não permitia participação militar de debate político, até hoje não permite. Não era para fazer, não era para ter. Então, eis que surge um coronel, tenente-coronel Sena Madureira, que ganhou destaque nesses debates,
ele acabou repreendido lá pelo ministro da guerra. O cara ganhou destaque, falou bem para o ministro da guerra. Então não pode falar, cara, você é militar, cala a boca, né? Não se mete nisso não, para com isso aí. Mas o Senna era incorrigível, né? Ele, como abolicionista, né, ele recebeu lá na escola de tiro de Campo Grande, onde ele ficava, a petista de Baiô, não, gente, perdão, é o Dragão do Mar. Dragão do Mar. E ele foi punido. O pessoal puniu. Porra, você tá recebendo o cara ali, ô bicho complicado. E mandaram ele lá pro Rio Grande do Sul como punição. Foi embora pro Sul. E proibiram geral os milicos de falar na imprensa. Já tá gerando um desconforto na classe militar. Beleza. Bom. Mas as tretas continuaram ali em diversos temas. Por exemplo, no Nordeste, durante um bate-boca sobre o tema da corrupção local, o militar que denunciou o caso da corrupção, foi acusado de ter atirado contra brasileiros na Guerra do Paraguai. Ou seja, deve ter tido corrupção mesmo, porque quando começa esse negócio de você, é o argumento ad hominem, né? Você vai lá e ao invés de você falar do tema, você vai e quer falar contra a pessoa. Então devia ter tido mesmo corrupção ali. Então o que aconteceu? O militar não podia falar, aí ele foi e usou a imprensa para se defender. Foi repreendido de novo, lá o ministro da Guerra repreendendo mais um. O tema voltou para o parlamento, aí o Marechal, que era senador no Rio Grande do Sul, defendeu o direito de defesa da honra e o ex-ministro da Guerra, usando lá os motoboys de treta da época, respondeu pelos jornais, né? O ex-ministro da Guerra. Quando ele era ministro, ele punia os outros, aí ele saiu, aí ele escreve. Eita, já. Aí, eis que o Senna, né? Usou o jornal republicano gaúcho, A Federação, né, para responder lá o discurso do senador, né? E o Marechal Deodoro, a Federação tá ali, né? O Marechal Deodoro, o comandante de armas ali, governador interino do Rio Grande do Sul, ele foi perguntado, né? Ô, Deodoro, você deu permissão para a publicação da carta do Senna Madureira lá no jornal? E ele, antes de responder, o ministro da Guerra lá deu outra chupada no Senna e o Deodoro ficou putinho, ficou brabo, né? Acabou nesse imbróglio todo, ele acabou por ser a maior autoridade envolvida, né? Foi uma espécie de representante dos milicos aí no Brasil inteiro contra a classe política. Olha que perigo! Vocês estão pescando? Mas vamos lá, a coisa piorou. O Deodoro, ele se negou a proibir que os cadetes se reunissem para discutir política. Cara, o militar não pode discutir política. E o cara tava lá permitindo, nossa senhora, tá muito errado. Então, eis que surge o Barãozão de Cotegipe. Ele vai e pune o Deodoro com a transferência para o Rio de Janeiro. E o Senna deveria vir junto, né? Aqui eu acho que ele fez merda, porque ele não tinha que ter mandado para o Rio de Janeiro. Olha, ele tinha que ter mandado para o Acre. Pra pegar o cara e mandar pro Rio férias, né, cara? Mandou pro Acre. Então o Deodoro fez merda lá no Sul. Manda pro Acre, manda pro Zimbábue, manda pra Portugal, manda pro inferno. Manda o cara pro Rio de Janeiro, mano. Olha aí, ó. Olha o início do problema aí. Bom, aí, quando os caras chegaram no Rio de Janeiro, quando eles estavam saindo de Porto Alegre, eles foram efusivamente aplaudidos lá pelos cadetes, né? Vê se isso é papel de Marechal. Aplauso da molecadinha do DCE, tudo revoltado, fascista, machista. Tá que o pariu, né? Bom, o Barão de Cotegipe pediu que proibisse os cadetes do Rio de receber os viajantes quando ele chegasse no Rio. Ele falou, era melhor ter ficado quieto. Ele foi lá e falou, tá proibido receber Deodoro e o Senna lá no porto. O que aconteceu? Os cadetes lotaram a área de desembarque lá, foi uma festa, eles foram fardados, e foi todo mundo punido. Foi todo mundo transferido para uma escola que foi lá do outro lado do Rio de Janeiro. Então, mas estava feita a cagada lá com os militares por causa da burrice do Cotegipe, vaidade do Deodoro e disciplina da molecada. Isso vai sair, vai ter um preço, isso vai chegar no 15 de novembro, gente. Então, bom, enquanto isso, Pedrão partiu para a Europa para realizar um tratamento médico após 48 anos de serviço. Olha, o cara trabalhava de 6 às 10 da noite, de segunda a sábado, durante 48 anos, só tirou 2 férias. O homem estava acabado, olha ali a imagem ali, o cara tá ruim demais. Então, estava cansada e foi fazer um tratamento médico na Europa e a princesa Isabel ficou como regente. Ela ia ser regente pela 3ª vez. Quando você escuta falar assim,
Dilma foi a primeira presidenta, a primeira mulher a governar o Brasil. Eu falei, não, filho, não foi. Não foi. Você teve a princesa Isabel, e que aconteceu, foi regente 3 vezes. Eu posso considerar lá para trás a Maria I, mas vamos ficar só com a Isabel, já resolve o problema. Esquece Dilma, né? Bom, e a Isabel já estava bem mais velha, já estava bem mais madura, e ela estava prontinha para fazer o House of Cards do Império. Para quem viu a série House of Cards aí, série de política, né? Então, de maneira recorrente, ela estava sempre pedindo uma ampla e restrita lei sobre o fim da escravidão. Eis que numa treta entre policiais e militares, de novo militar, puta merda, milico arrumando merda de novo. Então surgiu um pedido de demissão do chefe da polícia e do gabinete da Isabel. Então, conforme a tradição criada ali, a tradição do Pedro, ele demitia o pessoal do Conselho de Ministros, a pedido, tal, acordo, conversava com todo mundo, e formava um novo, tal. Então, o presidente do Conselho, ele Cotegipe, ele pediu as contas e, por tradição, ele deixava o indicado. Ele falou, tô saindo, mas, ó, pega fulano, recomendo. O Pedrão acatava, só que agora era Isabel. E a Isabel estava com planos. O que ela fez? A Isabel, já querendo influenciar na questão da escravidão, ela quebrou essa tradição e ela falou, não, tá de boa, deixa comigo. Não precisa indicar ninguém não, deixa que eu resolvo essa bagaça aí. Então, Cotegipe foi para casa com a brocha na mão e Isabel convidou alguém que não só fosse favorável ao fim da escravidão, mas que tivesse 3 bolas no saco para seguir com o tema adiante. Precisa de coragem, né, para enfrentar todo mundo. Então, o que ela fez? Ela foi lá escolher um antigo aliado, né, o mesmo que fez a lei do ventre livre acontecer, né? Então, quem era? Era o senador pernambucano João Alfredo. Os dois trabalharam para limpar toda a linha de aprovação da lei. A lei foi posta para votação numa sexta-feira e aprovada num domingo recorde. Era 13 de maio do domingo. E a princesa Isabel assinou a Lei Áurea. Era o fim da escravidão. Cara, ela montou esse esquema todo, tirou da frente todo mundo que era contra, foi manobrando. E o povo reconheceu esse trabalho dela. Foi impressionante o trabalho. E ficam tentando desmerecer o trabalho da princesa Isabel até hoje. Essas merda desses professores de Enem, essas porra desses professores de um monte de YouTube idiota, não sabe? Vai ler a porra da história, vai ler os documentos de fonte primária, seus merda. Bom, então, acabou a escravidão. Cara, foi a maior festa pública da história do Império e continua sendo a data mais importante da nossa história. Com certeza, eu considero a data do 13 de maio mais importante até que a nossa independência. Tá? Mas tem gente que acha que é o Zumbi de Palmares. Dói, né? Dói. Bom, a festa foi enorme, as pessoas choravam, se abraçavam nas ruas. Pétalas de camélia foram jogadas para o alto, o chão do centro estava cheio de pétalas, repleto de flores. Por quê? Porque havia no bairro do Leblon um quilombo financiado por um comerciante português e pela princesa Isabel. O quilombo era para onde fugiam os escravos, né, que podiam fugir. E lá eles eram recebidos, tinha casa, tinha comida, assistência médica, trabalho. E eles plantavam lá o quê? Camélias. E essa flor acabou virando o símbolo da libertação dos nossos escravos, né? O embaixador americano que estava no centro, estava ali acompanhando aquilo tudo, o dia da votação, domingo, ele pegou do chão uma pétala dessa e disse que levaria para o país dele, ia levar para os Estados Unidos, porque lá mais de 1 milhão de pessoas morreram numa guerra civil que, dentre outros motivos, foi feita para que terminasse a escravidão. E ele dizia que era possível, eles poderiam ter feito tudo isso sem uma guerra, e aquela pétala era prova disso. Olha que coisa bonita, né? Gente, isso aconteceu de verdade. Muito bonita a história do Brasil. Bom, tentaram levantar uma estátua em homenagem à princesa Isabel e ela não permitiu. Diziam que ela, por ter costurado toda a possibilidade de aprovação e ter tido a coragem de enfrentar a todos, ela era a Isabel, a Redentora. E ela respondeu dizendo, ó, Redentor, meu filho, é Cristo. Se vocês querem fazer uma estátua, faça para o Cristo Redentor. Sacou? É daí que está a origem da estátua do Cristo Redentor. Ninguém nunca contou para vocês, não? Que veio da libertação dos escravos, princesa Isabel, depois a Arquidiocese do Rio fez a vaquinha para fazer a estátua. Não saiu na hora, demorou uns anos e tal, mas a origem do Cristo Redentor. Você olha para ele lá em cima, mas você não sabe a história. Bom,
Foi uma data inesquecível, ao menos para quem tem coração, memória, consideração pela nossa história. Mas o Barão de Cotegipe estava lá na varanda com a Princesa Isabel, lá no Paço Imperial. E ainda ali olhando as comemorações na rua, ele parou do lado, urubu, parou do lado, falou para ela assim: a senhora libertou um povo, mas perdeu o trono. Aí, princesa, lembra, tinha 3 bolas no saco, ela é braba. Aí ela falou o quê? 1000 tronos eu tivesse, 1000 tronos eu perderia. Vaza. E isso está registrado na história, né? Um telegrama foi enviado pro Pedrão lá na Europa. Lembra que ele estava em tratamento médico, estava todo ruim de cama, doente, ferrado, muito doente. Recebia visita de padre, cercado por uma corrente de orações ao pé da cama, já estava com o pé na cova. Eles achavam que o Pedrão ia morrer, já tinha uns padres cercando ali, pensando em dar extrema-unção. Ao contarem a notícia para ele, o homem sentou na cama com lágrimas nos olhos, surpreendendo todo mundo, aquele surto de vitalidade, gritando o quê? Grande povo. Agradecendo aos brasileiros, agradecendo pela filha dele ter feito aquilo. Grande povo. Ele só falava isso, grande povo. Grande povo. É o Pedrão é demais. Bom, mas, olha o Pedrão aí. Ó. Os fazendeiros estavam com um baita problema na mão. Olha, gente, olha o problema. Eu quero que vocês vejam a conjuntura, o contexto como um todo. O principal ativo brasileiro era o café. A colheita acontecia entre maio e setembro. E agora a mão de obra sumiu. Acabou, não tem mais mão de obra, né? Ué, o que tinha que fazer? Tinha que contratar, mano. Acabou a molezinha da escravidão, meu querido. Contrata ex-escravos, imigrante, brasileiro. Essa turma foi, acabou, já era. E essa, gente, foi a carta de apresentação da Redentora, a futura imperatriz. A turma da escravidão sentiu feio, né? Os políticos sentiram. A mulher tinha 3 bolas mesmo no saco. E a galera começou a odiar, hein? Neguinho, ó, ela estava lá como regente. O imperador era Pedrão. Mas quando o Pedrão morresse, a imperatriz ia ser ela. E o pessoal olhou e falou: tamo no sal com essa aí, hein? Pedrão é até tranquilo perto dela, hein? Essa aí é bruta. Bom, o jornalista republicano José do Patrocínio, que no dia 13 de maio se ajoelhou. Ele era republicano, gente. Dia 13 de maio ele se ajoelhou diante da princesa Isabel, lhe agradecendo pela coragem, e agora estava preocupado com a segurança da princesa. Ele chamou um amigo, rodou pela cidade em busca dos melhores e mais perigosos capoeiristas do Rio de Janeiro, e eles formaram a Guarda Negra da Redentora. O alvo da guarda era aqueles que ameaçavam a Redentora. Quem? A quem podia ser? Os republicanos. Ninguém queria matar a mulher, né? Então, porradarias homéricas aconteceram no centro do Rio. A guarda era apoiada também pela corte, pelo presidente do Conselho de Ministros, pelo ministro da Justiça. Todo mundo apoiava, todo mundo queria que tivesse proteção para a princesa, para a família real. E não tinha como a polícia estar o tempo todo em todos os lugares. Essa guarda espontânea, o pessoal defendia ela de coração, né? Bom, com os meses foi se abrindo um buraco. Isso é a grande verdade. Tinha um buraco enorme na sociedade naquela época. O povo estava com a monarquia. O povo estava, os libertos estavam, todo mundo estava. Cara, mas as oligarquias não, cara. Militar não estava. Classe política rachada, os fazendeiros, todo mundo separado. É brabo, né? Complicado, né? Bom, seguindo o que aconteceu. A partir de então, a imprensa e republicanos passaram a culpar a monarquia por qualquer coisa que acontecesse. Desde febre amarela, chuva, seca, até falta de água no cano. Era fake news para tudo quanto é lado, tudo botando nas costas do império, na imprensa, né? Começaram aquela coisa de queimar o filme mesmo. Tá pensando que isso é coisa atual? Isso tem, meu Deus do céu, sempre teve na história da humanidade, sempre aconteceu. Bom, depois de um impasse no parlamento, paralisado, sem votações, Dom Pedro chamou o Conselho de Estado para buscar uma solução. Ele chamava o Conselho de Estado, que eram os sábios. Gente, olha só, tá parado o parlamento, o pessoal não tá votando nada, não pode, né? Eles estão lá, tá para trabalhar, são funcionários do povo, não pode, né? As regras eram bem mais rígidas do que hoje em dia, né? Então, o que o Pedro fez? Ele tentou articular, tentou conversar, pessoal, vamos voltar para o trabalho, vamos fazer, vamos acontecer e tal, e botando a pressão. O que aconteceu? O gabinete pediu demissão. Pessoal, os ministros, ali como se fosse o primeiro-ministro e os ministros, e tem o imperador. Quem manda ali nos ministros é o primeiro-ministro. A turma toda se junta, conversa com o imperador, o negócio não tem jeito, aí todo mundo pede demissão, vai embora. O que o imperador podia fazer? Nomear de novo
um primeiro-ministro, os ministros lá e tal. E ele sempre tentava fazer o seguinte: se o parlamento é conservador, eu vou nomear os ministros liberais. Se o parlamento é liberal, eu vou nomear os ministros aqui, todo mundo conservador, para dar um equilíbrio, né? Para não ficar todo mundo do mesmo lado, né? Bom, o que aconteceu? Ele convidou lá o liberal conselheiro Saraiva, o cara aceitou. O Saraiva conversava muito com o Pedro, né, sobre a possibilidade do Brasil se tornar republicano. Olha que interessante. O Dom Pedro II, ele era muito culto, né? Ele lia bastante, conversava com muita gente do mundo inteiro. Ele sabia como é que funcionava, ele já tinha visitado os Estados Unidos, conhecia muito lá como é que funcionava a única república do mundo, né? E ele não se incomoda, nunca se incomodou de que o Brasil adotasse, desde que fosse, né, um negócio feito, muito bem feito, como foi americano. Então o Saraiva conversava muito com ele, né? E o Saraiva propôs uma nova constituinte e tal, para ir caminhando para uma coisa mais republicana. E Dom Pedro não achava a ideia absurda, ele gostava do modelo, tal, como eu disse. Mas ele perguntava pro Saraiva: Saraiva, como é que fica o reinado da minha filha? E o Saraiva dizia para ele: ih, Pedão, esse reinado dela não é desse mundo, tá? Só que aconteceu, a Isabel ficou sabendo desse negócio, né? Então, o Saraiva disse pro Pedro, o Saraiva: Pedrão, eu sigo até conversando com o parlamento, vou dar uma assuntada lá, mas eu preciso da aprovação da sua sucessora. Não sei se semana que vem você tá aí, você tá meio adoentado e tal. E a princesa Isabel, sabendo que ele tinha essas ideias, nem respondia o bom dia dele, não queria nem saber olhar para a cara dele. Aí o Saraiva, sentindo aquele climão vindo da princesa, né, lá, e do seu marido, o Conde D também não ia com os cornos dele, ele pediu as contas, caiu fora. Perdão, não dá para mim não. Sua filha e a redentora, a assessora, não tá gostando dessas ideias não, ela é bruta. Então o que ele fez? Ele avisou o imperador que ia cair fora, né? O Pedrão, que já devia ter conversado com a filha, né, mandou chamar aquele que era o preferido da princesa. Quem era? Era um cara tão liberal quanto o Saraiva, só que ele era um monarquista. Mandou chamar o Visconde de Ouro Preto. Caba bom, esse caba é bom. Eu vou mostrar para vocês, você vai concordar comigo. A missão do Ouro Preto seria normalizar as coisas no Brasil. Então, republicanos deveriam lutar por eleitores e parar de encher o saco. Fazendeiro puto tinha que ter 2 trabalhos: ficar puto e deixar de ficar puto, né? Já era. Os tempos mudaram, mano. Vai escravizar a puta que pariu. E a milicada também tinha que parar de fazer cartinha. Ia trabalhar, meu irmão. Trabalhar no governo, ajudar a resolver problema e deixar de ser um problema, né? Essa era a proposta do Ouro Preto. Então ele dizia o seguinte: o sistema monárquico, parlamentar e constitucional era um sucesso. Onde era adotado no mundo, ele era um sucesso naquela época. A única república que funcionava era a americana. E todos os vizinhos republicanos estavam afundados na merda. Esse era o Ouro Preto, apoiado pelo Pedrão e pela Isabel. Caba bom, caba bom. Então, no início de 1889, o Visconde de Ouro Preto preparou o seu discurso para o parlamento. O político, gente, ele não podia ter plano secreto. Tudo deveria ser aberto e transparente. Era cobrado por isso e demitido se não alcançasse o que fora prometido. O Ouro Preto leu seus objetivos com seu mandato, que já haviam sido apoiados pelo imperador. Galera, olha só, olha que lista foda, olha que coisa, cara, o cara era muito à frente do tempo dele. Então, juntou lá com a princesa, juntou ele, Pedrão. O que eles estavam propondo? A ampliação do direito de voto para qualquer cidadão que soubesse ler, escrever e tivesse uma profissão. A autonomia administrativa dos municípios, das províncias, né? Era como eles chamavam os estados, né? As províncias, né? Os administradores municipais, governadores e vices das províncias seriam eleitos por voto popular. Até então era indicado. Teria liberdade de ensino. Teria uma lei para facilitar a aquisição de terra e a criação de empresas de crédito para financiar o mercado e os fazendeiros, né? Isso também já era para ajudar muito fazendeiro, ficou meio quebrado aí por causa da abolição da escravatura. E, ao mesmo tempo, você também tinha essas unidades de crédito para facilitar a aquisição de terreno para qualquer um, né? Qualquer um, inclusive para ajudar ex-escravos. E queria também a criação do Código Civil com a participação do imperador. Mas por que a participação do imperador? Quando ele dizia para o parlamento que eles iam criar um Código Civil com a participação do imperador, ele está dizendo o seguinte: não vai ter putaria. Nós vamos criar o Código Civil e o negócio vai ser sério.
Vai ser sério por quê? Porque o imperador vai participar. Aí o pessoal, aí vai ser sério mesmo. Então, bom, aí após isso, o parlamento escutando, aquela parada toda, ele fez esse depoimento maravilhoso. Pô, o Brasil vai dar um salto. Ó, eu tô em 1889 aqui, pertinho do 15 de novembro, né? Aí um nanico lá, um deputado, levanta e grita Viva a República. O Ouro Preto já tinha saído do púlpito lá, né? Parece até que ele não escutou nada, porque metade dessas coisas que o Ouro Preto falou que ia fazer eram demandas dos próprios republicanos, de centralização, a questão do voto, educação. Então já começou a implantar. Não é isso que vocês querem? Então vamos implantar. Aí o cara, não, eu quero república. Então tu não quer implantar nada, tu quer tomar o poder, né, o desgraçado. E é o que a gente vê até hoje. Então o cara ficou gritando lá, viva a República, viva a República. O Ouro Preto bruto voltou para a tribuna. E ele respondeu assim, putaço, um negócio mais ou menos assim. Viva a República não. Não e não. Pois é sob a monarquia que temos obtido a liberdade que outros países nos invejam e podemos mantê-la em amplitude suficiente para satisfazer as aspirações do povo mais brioso. Viva a monarquia! Forma de governo que a imensa maioria da nação abraça e a única que pode fazer a sua felicidade e a sua grandeza. Olha a profecia. Sim, viva a monarquia brasileira, tão democrática, tão abnegada, tão patriótica, que seria a primeira a conformar-se com os votos da nação e a não lhe opor o menor obstáculo se ela, pelos seus órgãos competentes, manifestasse o desejo de mudar de instituições. Olha o que ele está dizendo aqui. Cara, nós vamos ficar com esse sistema, sabe por quê? Porque o dia que nós, democraticamente, quisermos mudar alguma coisa, é o único que aceita. Os outros vão meter uma bala na tua cara. É mais ou menos isso que ele está dizendo aqui. Bom, esse cabo é bom, hein? Ouro Preto é muito bom. Bom, seguindo em frente, o que a gente estava vendo aqui? A ferida pela libertação dos escravos ainda estava aberta na sociedade. Era o tempo inteiro treta. Então, somado a essas hienas que querem o poder, a imprensa canalha de sempre, a coisa não se resolvia, gente. Mas o que fez o parlamento, depois de escutar esse projeto do Ouro Preto, da princesa, do Dom Pedro, do imperador, será que eles abraçaram? O que eles quiseram fazer aí? Será que eles vão votar? Vão botar o negócio para acontecer? Não. Sabe o que eles fizeram? Essas propostas que eram modernas, dava mais poder para o povo, né? Muito parecido com a República, né? De verdade, que eles tanto... Eles não, a meia dúzia ali ficava enchendo o saco. Será que eles abraçaram essas ideias? Não. Sabe o que eles fizeram? Apresentaram uma moção de desconfiança contra o Ouro Preto e foi aprovada por 79 a 20. Eles pediram a demissão do Ouro Preto. Aqueles projetos que todos que favoreciam o brasileiro, favoreciam o Brasil, colocariam o Brasil num patamar muito acima e à frente de vários países do mundo. E não queria, jogou tudo fora. Bom, o que fez o Pedrão diante dessa putaria? Né? Lembra que o Pedrão também não era, né, um cara fácil, não. Bom, numa situação normal, ele ia dissolver o gabinete, porque falhou, o parlamento está dizendo que não concordou, o gabinete falhou, né, e substituía por outro, né? Mas era nítido que o parlamento não estava fazendo isso pelo povo, era pirraça. Essas reformas eram para o Brasil e para o povo, e o parlamento ali estava fazendo a política, sabe, aquela política grosseira. Então o que o Pedrão fez? Ouro Preto, fica aí, sai daí não, fica aí. Ele dissolveu o parlamento e convocou novas eleições. Isso tudo, gente, foi parar nos jornais. O povo leu, acompanhou, ficou sabendo, conversou. E vieram as eleições. Então, era um teste. Se o povo gostou das reformas que ele está propondo, a gente vai ter uma vitória na eleição. Se o povo não gostou, se a política não gostou, então a gente vai perder a eleição e vai entrar a oposição inteira no parlamento, e a gente tem que aceitar que era do jogo, né? Só que as reformas foram super bem aceitas pelo povo, né? O parlamento novo era de maioria liberal, que era o que estava, o Ouro Preto era liberal, que estava trazendo as ideias. Dizem que o Ouro Preto manobrou para influenciar a eleição, tem as más línguas. O pessoal, quando perde, é assim mesmo, né?
Sei que foi uma surra completa, gente, você não faz ideia do placar. Esse é o Pedrão lá dissolvendo o parlamento, né? Olha o placar, galera. Conservadores conseguiram 7 deputados, republicanos 2, liberais 120. Eu tô falando de um parlamento, tipo, pouquíssimos meses antes do golpe. Gente, olha a vontade popular. Olha aqui, o povo dizendo que queria as reformas que a monarquia estava propondo. Olha isso aqui. Ninguém não contou para vocês, não? Olha a representação popular do República. É como se fosse o PCO, sei lá, hoje. Olha só a quantidade de deputados. Uma vergonha. Então, isso aí foi também com uma grande vitória política do Ouro Preto, né? Então, o Brasil estava muito bem. E depois dessa surra, gente, ficou marcado lá. O novo Congresso ia tomar posse no 20 de novembro de 1889. E ia começar um rolo compressor. Um novo Brasil ia surgir, mais moderno, mais justo, descentralizado, eleições locais, grande poder na mão do povo. Mas a galera lá do fundo da sala, eles perceberam que depois dessa surra eleitoral, foi uma surra eleitoral, vocês estão vendo aí, o voto popular, e com o voto popular eles não iam encontrar, não iam conseguir nada. Então os derrotados ali no jogo político, o que eles fizeram? Ódio puro. Eles começaram a fazer o que eles sabem fazer, intrigas e fake news, mentira, em cima de mentira. E continuava a imprensa, político, militar, todo mundo enchendo o saco. Eis que, de repente, amanhece o dia 15 de novembro. Emissários do capeta, motoboys de tretas, uns furúnculos foram até lá o enfermo Deodoro da Fonseca para dizer que o Visconde de Ouro Preto havia expedido uma ordem de prisão contra ele. Mentira, porra! Mentira, porra! Ouro Preto mandou prender ninguém, cara. Mentira, os caras mentirosos. República nascendo de mentira. Né? Então, o que aconteceu? O jumento do Deodoro, ao invés de verificar a informação, deu-lhe um ataque de pelanca, juntou um batalhão e marchou pelo Rio de Janeiro exigindo a demissão do Visconde de Ouro Preto. Tá uma boneca, né? Puta merda. O Conde de estava retornando com os filhos, os príncipes imperiais, de um passeio a cavalo que eles estavam fazendo na praia de Botafogo, quando viu a chegada do Barão de Ivinhema lá com o Visconde da Penha. Estavam desesperados. Eles avisaram lá sobre uma revolta na 2ª Brigada e na escola militar, né? Aí, gente, meu Deus, cara, que exércitozinho mequetrefe, mimizento, ninguém fala, mas a fama da disciplina do exército brasileiro nessa época era mundial. Tem carta de correspondente, assim, do consulado, gente escrevendo para Portugal, assim, o embaixador de Portugal escrevendo pra terrinha lá, falando: eita, o exércitozinho aqui indisciplinado pra porra, hein? Os caras são uns mimizentos. Tem carta de diplomacia, da diplomacia falando essas coisas do exército brasileiro. A gente tá vendo aqui, ó. Olha lá, o cara, em vez de verificar o que se era verdade ou não, saiu pela rua com a tropa, se exibindo lá. Eita merda, isso é um desfile, né? Então eles eram bons combatentes, mas eram nada comprometidos com os juramentos que eles faziam. Esse que era o grande problema. Então, quando eles estavam lá todo revoltadozinho ali no Campo de Santana, o Barão de Ladário, ministro da Armada Imperial, grande armada, nunca falhou com juramento armado, hein? Anota aí. Então o cara foi lá no Campo de Santana perguntar se eles tinham comido merda com granola, achando que era açaí. Que porra é essa de revoltazinha? Sabe o que fizeram? Deram um tiro no peito do cara, né? Aí é uma representação da época que fizeram no jornal, mostrando do tiro no peito do Ladário lá. Então lá na casa do Conde D, a casa está até hoje existe, em Botafogo ali, apareceram o engenheiro André Rebouça, o Visconde Taunay e mais 3 barões, né? Logo depois chegou, assim, voando de cavalo, um alferes com a notícia de que o Deodoro, o tenente-coronel Benjamin Constant e o jornalista Quintino Bocaiúva, eles estavam no quartel-general liderando uma revolta. Caramba, você vê que já é o Deodoro, já tem um Benjamin Constant que era lá do colégio da escola ali da Praia Vermelha, um grande professor, muito elogiado como um grande professor. E o jornalista, o negócio já virou civil-militar. Ó, o negócio tá ficando esquisito. E o que fez o Rebouça? O Rebouça, esse negão é foda, hein? Vocês não conhecem a história desse negão? Pô, esse cara é foda, esse cara é bom. Esse cara é danado. Esse cara foi pra pegar a Guerra do Paraguai e projetou torpedo.
Um dos primeiros a fazer torpedo do mundo. Tem várias obras no Rio de Janeiro que é dele, baita engenheiro. No Rebouças ele sugeriu que a resistência fosse feita a partir de Petrópolis, né? E ninguém conseguia falar com o imperador estava em Petrópolis. 2 horas de trem ali, tá, de distância. Ele tinha trabalhado no dia anterior no Rio. Ele trabalhava igual funcionário público mesmo. Ele ia lá, visitou, para tudo quanto é lugar. Pegava o trem sozinho, o imperador. Pegava o trem sozinho, ia trabalhar, voltava. Então o negócio estava esquisito. Os príncipes estavam ali com o Conde D, que era o pai, né? Ali na área de Botafogo. E a Marinha fez a escolta dos 3 pequenos príncipes, que eram os filhos dele com a princesa Isabel, pela Baía de Guanabara até o Porto da Estrela, ali em Magé, no pé da serra, para subir para Petrópolis, para proteger os príncipes. Primeira coisa que você faz, proteger as crianças, proteger os príncipes, e os adultos vão para porrada. Isso é um princípio medieval, um princípio antigo. Adote isso para sua vida. Isso aí eu recomendo muito. Então o Pedro II tomou conhecimento da situação através de telegrama que mandaram lá. Sabe aqueles telegramas assim? E chegou em Petrópolis e foram todos enviados pelo Visconde de Ouro Preto. Dom Pedro pediu que imediatamente preparasse um trem que ele tinha que ir para o Rio. E o trem ficou pronto ali às 14 horas, ele foi embora. E quando ele chegou no Paço da Cidade, ele escutou do Visconde de Taunay a explicação do plano do André Rebouças, o engenheiro, cara, era o engenheiro mais brilhante do Império, o André Rebouças. O plano dele era recuar para Petrópolis, reunir os aliados, tropas, rumar para Minas Gerais e a partir dali formar uma resistência contra o golpe, né? Pedro II não deu muita atenção, achava que era fogo de palha do Deodoro, né? E o governo, assim, a situação no momento está assim, governo deposto, governo que é o ministro e o conselho de ministro, o imperador ainda não. O governo deposto, o parlamento estava em recesso, porque só ia entrar 5 dias depois, no dia 20. Lembra o parlamento com 120 cabeças liberal eleita, com um novo plano de reformulação do Brasil? Faltava só 5 dias para esse parlamento começar a funcionar, estava fechado. As comunicações aos poucos foram sendo cortadas, o imperador ficou incomunicável ali no paço, mas nada tinha sido proclamado ainda. Para piorar, o Deodoro estava doente, cara. Ele voltou para a cama, estava muito enfermo, voltou para casa ali, que é no Campo de Santana. A casa dele está lá até hoje. Sempre quando eu passo lá, eu faço questão de fazer um xixi. Mas vamos lá. Então, às 16 horas, Ouro Preto chegou lá no Paço. Ouro Preto foi lá falar com o Pedrão. Se reuniu com o Pedro. Ele falou o seguinte: Deodoro decretou minha prisão. E depois ele converteu para domiciliar, com tornozeleira eletrônica, essas coisas. Pediu que ele ficasse em casa. Só que o Ouro Preto foi lá falar com o Pedrão, né? E antes de sair da reunião, o Ouro Preto recomendou ao Pedro que nomeasse, né? Isso era muito comum, né? O cara que sai indica o próximo, como eu te falei do caso anterior ali da Isabel. Ele falou: já que eu tô saindo, você, um cara, o caba bom ali é o Gaspar Silveira Martins. Aí Dom Pedro falou: tá beleza, nomeou, manda chamar ele. Aí disseram pra ele: cara, o Gaspar tá no meio do mar. Ele tá vindo do sul pra cá, tá na companhia dos deputados que vão tomar posse no dia 20. Ele só vai chegar aqui no dia 17, 2 dias depois. Aí, ficou aquele impasse, né? Caramba, não posso nem nomear o novo cara. Bom, e quando saiu essa reunião mais tarde, o Ouro Preto saiu de lá, falou com o Pedro. Alguém dedou o Ouro Preto e ele foi preso novamente, deportado. Mas ele foi deportado assim: pegaram ele na rua, na hora, jogaram ele dentro de um navio alemão, com a roupa do corpo, mandaram ele para a Europa. Ele nem conseguiu se despedir da família. Já mandaram o cara embora, desterraram o cara, mandaram ele para a Alemanha, o Ouro Preto, ia levar 2 meses para ir, 2 para voltar. Pegaram o primeiro-ministro e fizeram um negócio desse, né? Olha só os crimes, cara. Bom, beleza. Aí, os motoboys de treta da época trataram logo de correr de volta para dar notícia lá ao Deodoro. O Deodoro estava de cama, ele não proclamou nada. Ele só levantou e derrubou o ministro porque disseram que ele ia prender o Deodoro. Aí Deodoro pegou o cara, mandou o cara para a Alemanha. É democrático, né? Nem verificou se o negócio estava certo, estava correto. É uma baita democracia. Então, essa galera foi lá falar com o Deodoro. Deodoro, não tá sabendo não? Pedrão vai nomear o Gaspar Silveira Martins, que era um desafeto do Deodoro. O Pedro não sabia. Pedrão não sabia que era um desafeto, mas os motoboys de treta vai lá rapidinho carregar a treta, né? Aí o que aconteceu, o Deodoro junto com o Gaspar Silveira Martins, eles tinham disputado as graças da Baronesa do Triunfo, né? E infelizmente o Gaspar venceu de lavada, porque o Gaspar passou na fazenda dela, caiu, levou um tombo lá, quebrou o braço, aí ficou sendo cuidado na fazenda, aí ela que ficava mudando lá a faixa no braço dele, passando a pomadinha. Deodoro não teve a menor chance contra isso, né?
E essa disputa entre eles se tornou pública e o Gaspar também não valia nada, ele não perdia uma oportunidade para ficar cutucando o Deodoro. Ah, peguei tua mulher, peguei a mulher que você gostava, tal. Eita, se ele soubesse a besteira que ele fez, né? Então, o Conselho de Estado foi convocado por insistência ali do Conde e da Princesa Isabel, né, que enquanto eles estavam ali esperando o Conselho de Estado, o pessoal vir se formar, eles viram que seria bom eles mandarem 2 senadores dos principais partidos, né, o liberal e o conservador, para ir lá na casa do Deodoro para ter com ele, conversar com ele, falar: calma, Deodoro, calma, filho, cuida, se sossega a hemorroida aí, filho. O que está acontecendo? Eles foram lá na casa do Deodoro, mas os criados disseram que ele não sabia para onde estava o Deodoro. O Deodoro tinha sumido, ou os empregados mentiram, né? Então a reunião do Conselho de Estado aconteceu por volta das 23 horas da noite, durou 2 horas, acabou ali 1 hora da manhã. E eles decidiram que ia ser necessário compor um novo governo imediatamente e entender-se com Deodoro. Então a gente vai compor um novo governo, que Deodoro demitiu o anterior, a gente vai compor um novo governo. Eu teria dado voz de prisão para o Deodoro, mas tudo bem. E vai lá conversar com o Deodoro. Bom, eles decidiram indicar o baiano, né, chamado José Saraiva, como novo chefe de gabinete, né, lá dos ministros. E o Saraiva, absolutamente encagaçado, que a maior força do universo é o cagaço, né? Ele redigiu uma carta para o Deodoro explicando que ele seria o novo chefe, mas que aguardava a concordância do golpista. Olha, encagaçado mesmo, né? O portador da carta foi o major Trompovski, Roberto Trompovski, professor da escola militar lá na Praia Vermelha. Então, por volta das 3 horas da manhã, o major retornou com a resposta. Disse que Deodoro estava de cama, mas tinha recebido ele, né? Deodoro informou que, quando soube da nomeação do Gaspar Silveira Martins, seu desafeto, o cara que pegou a mulher que ele gostava, isso tinha sido a gota d'água. Percebam, olha a moral de cueca do Deodoro. Quebrar o juramento tá de boa, não seguir as leis, cagar na Constituição, trair o imperador. Cara, o imperador financiou os estudos dele. Cara, ele traiu o país, ele se amotinou com as tropas, deportou o chefe do Conselho de Ministros, ameaçou um monte de gente de morte, deu um tiro no peito do ministro da Marinha, o Barão do Ladário. Tudo isso estava de boa, tranquilo. Mas nomear o cara que pegou a mulher dele, a mulher que ele gostava, era o limite para a moral de cueca de Deodoro. Já era tarde, mano. O fraquíssimo, imoral e chifrudo Deodoro respondeu ao major que a República estava declarada. O novo governo... olha aí, a listinha das coisinhas dele lá. A República estava declarada, o novo governo já estava provisório constituído. Na verdade, a situação, cara, era uma zona completa. O que não deixa de ser uma vocação da República Brasileira, né? A declaração aconteceu só na voz de Deodoro. Ele só falou para a galera que estava em volta. Não assinou papel, não assinou nada. Ele só tinha assinado ali o manifesto anunciando a deposição da família real. Mas esqueceu até de colocar no documento a palavra república. Parecia só uma ordem de despejo. Porque se ele vai lá e só dá o despejo da família real, vai vir quem? Vai vir um príncipe? Quem vai vir depois? A vida que segue. Então o que aconteceu? A turma do golpe sai. Quando viu o cenário, né, bateu aquele desespero, eles ficaram perdidos igual o urso do Pica-Pau, né? Eles saíram correndo lá pra casa de Deodoro, né? No Brasil, cara, até o golpe é uma zona. É uma bagunça. Eles explicaram lá pro Frouxo, Acamado, Marechal, que, cara, se ficasse assim, só na ordem de despejo aumentaria a possibilidade de uma reação das forças imperiais, mano. E o Deodoro concordou mas ele pediu uma coisa, ele falou assim, tudo bem, mas tem que ser provisório. O Benjamin Constant, que era o diretor ali do Instituto dos Meninos Cegos, traindo mais uma vez a confiança de Pedro, levou os golpistas tudo para o Instituto, que era um cargo que ele ganhou de confiança, né? Que o Pedro tinha dado para ele estava usando o cargo e o Instituto para fazer reunião com os golpistas. É outro filho de uma puta, né? Então, chegando lá, eles começaram a escrever as nomeações da patota. Deodoro, chefe do governo. Benjamin Constant, ministro da Guerra. Quintino Bocaiúva, ministro das Relações Exteriores. Rui Barbosa, ministro da Fazenda. Aristide... Tudo nome de rua, né, gente? Tudo nome de rua. Aristide Lobo, ministro do Interior. Campos Salles, ministro da Justiça. Eduardo Vanderkolk, ministro da Marinha. Beleza.
Saiu de lá também o primeiro decreto que dizia, conforme a vontade de Deodoro, ser a república provisória e que deveria acontecer um referendo para que o povo decidisse. O referendo, gente, levou 104 anos para ser realizado. Tudo o que aconteceu no Brasil entre 1889 e 1993 foi provisório. E ainda teve treta no referendo de 93, mas deixa para lá, isso é outra história. Vou voltar pro golpe aqui. No dia seguinte, 16/11, o zaralho continuava. A carreta furacão, com os integrantes do novo governo federal, a galera do golpe, eles foram na Câmara Municipal do Rio de Janeiro prestar juramento perante os vereadores. Mas, gente, o governo federal foi prestar um juramento para os vereadores. Cara, é demais. Gente, não é brincadeira, não. Aí o que eles fizeram? Cantaram o hino francês, a Marselhesa, e alguns ainda gritavam vivas ao imperador. Gente, é muita merda na tigela ali com granola pensando que ia sair, gente. Ah, meu Deus do céu. Ah, e sabe essa Câmara Municipal que eles fizeram o juramento lá da palhaçada? Cara, foi dissolvida no mês seguinte da República. Só durou um mês mais a Câmara. Até então, era o povo que escolhia os integrantes da Câmara Municipal, né? E passou a ser tudo indicado pelo governo. O governo da democracia. Olha que beleza. Gente, não mudou nada, né? E você achando que essa zona era algum tipo de novidade, né? Mas, eis que tinha um sopro de esperança. O almirante Tamandaré, patrono da Armada, um dos últimos heróis vivos do Império, aposentado, esteve lá com Pedrão, esteve lá no Paço Imperial. Ele fez a seguinte proposta: Pedrão, os golpistas estão lá no Campo de Santana, deixa eu terraplanar aquilo lá, ó, aquela merda com os canhões da Armada, rapidinho tudo será resolvido, eu prometo, Pedrão, acabou, rapidinho, vou resolver. Mas o Pedro não queria ver sangue de patriota, sangue de brasileiro sendo derramado, e ele negou. Gente, em apenas 2 anos de república, esse preto aqui é luto, tá? Eles fecharam o Senado, fecharam o Congresso, depois foi fechado mais 4 vezes ao longo da história. Vieram então o genocídio como de Canudos, vieram as perseguições, vieram a censura, a maior crise financeira da nossa história, o encilhamento. Aí surge a hiperinflação, não tinha inflação no Brasil, surgem os favelas do Rio de Janeiro depois da Guerra de Canudos ali, vieram as 2 guerras ali entre a Marinha e o Exército, que é a revolta da Armada 1 e 2, cara, teve guerra da Marinha contra o Exército, morreram 15 mil pessoas nessas batalhas. Então, e a gente teve ao longo do século XX aí cerca de 30 presidentes que não foram eleitos pelo povo. Século XIX, século XX, é a República, né? 30 presidentes não eleitos pelo povo. Cara, a República Brasileira, ela nasceu da mentira, da mediocridade, ela permanece legítima. E para terminar essa cagalhopança, você lembra dos positivistas? Você curte? Cara, os positivistas, eles negavam a Deus, diziam que a única verdade era que vinha da ciência, mas eles acabaram fumando não, já tô ficando doido, eles acabaram fundando uma igreja, a igreja positivista, cara, e nomearam um papa. Olha que loucura, os caras eram anti-igreja. Aí eles não se aguentaram pelo meio do caminho, fundaram uma igreja, depois não se aguentaram, formaram um papa, né? E o lema deles era amor por princípio, a ordem por base e o progresso por fim. Progresso. Então, tiraram o amor, claro, porque não há como provar cientificamente a existência do amor. Um positivista não acredita no amor. E sobrou, então, a parte, né, de ordem por base, progresso por fim, ou ordem e progresso. E socaram essa porra dessa frase da nossa bandeira. Gente, nossa não, a sua bandeira, a bandeira do Brasil, tem uma frase de uma seita que não existe mais. De uma seita que tem igrejas que não existem mais. A igreja está lá na Glória. Ainda está lá. Você consegue passar em frente ali na Glória e ver a igreja lá. Então esse é o motivo porque ninguém comemora o 15 de novembro. É a história mais feia do nosso país, que até hoje não se recuperou da maior traição por nós já sofrida. Nós perdemos a monarquia e até hoje a república ainda não chegou. Ainda não chegou. No dia 15 de novembro, gente, apenas diga Ave Império.
E aí, família? Ah, cadê eu? Cadê eu? Cadê eu? Tô aqui, eu tô aqui. Peraí, deixa eu acertar aqui. Agora sim. E aí, família? O que vocês acharam da aula? E aí, você que chegou agora aqui no final do vídeo, cara, obrigado por chegar aqui, importante isso. Curte, compartilha, se inscreve no canal, entra no clube de assinantes, faz o que você puder aí para ajudar o palhaço a trazer mais notícias. Obrigado, tá? E bota no grupo da família, fala assim, olha o palhaço. E você também pode mandar dica, se você acha que tem alguma notícia que você queira ser comentada, é só me marcar nas redes sociais, procura aí Laudelino RJ, bota no Twitter, bota no Instagram, vai marcando aí que a gente traz e comenta aqui. Valeu, galera, um abraço.